Disciplina-te. Não permitas que a soberba nasça. Ela nasceu no céu. Não nascerá na tua mente e no teu coração? Autodisciplina-te. E diz: Senhor, guarda-me. Livra-me da tentação. Não permitas tentação superior àquela que eu possa suportar. Eu quero trazer alguns exemplos práticos. Elvis Presley, pelos elogios, deixou a igreja. Começou a gravar para o mundo. Perdeu-se no álcool e na droga. Quem se lembra da imagem dele antes de morrer? Um homem completamente desfigurado, transtornado, desequilibrado. Mas continuava a ter uma voz linda. A voz que o levou à ruína. Ele soube o que foi, bem novo, ver gente chorando, corações quebrantados na presença do Senhor. Mas cada vez que ele levava o povo à adoração, sempre aparecia alguém que dizia: tua voz é linda. Quando tu não vens à igreja não é a mesma coisa. Eu sinto a presença de Deus por tua causa. Amados irmãos, cuidado com o ego que pode dar à luz a soberba. Autodisciplina-te. Erradica isso de ti. Michael Jackson, tantos foram os elogios do menino prodígio que saiu da igreja, conheceu o sucesso musical muito cedo, dotado de uma voz ímpar, passos de dança inovadores. Perdeu-se, deixando o diabo brincar com ele, ao ponto de querer mudar a cor da pele. Morreu cheio de depressivos. Amados irmãos, que coisa horrível. Um homem que podia estar à frente da maior igreja do mundo, se assim ele continuasse, aleluia, no coral do louvor, mas perdeu-se completamente. Quem ouviu falar de um menino chamado J.A., um jovem brasileiro, amados irmãos, que cantava louvores como ninguém? Deixou que o balão do ego enchesse, de tal maneira que deixou a igreja. Começou a cantar músicas do mundo. A unção de Deus se foi. Saiu dele. O brilho se foi. E hoje em dia, que coisa horrível, transformou-se numa mulher. O J.A. é uma mulher. Quis ser uma mulher. O diabo está a humilhá-lo de forma horrível, incrível. Fez uma transformação no corpo. É uma mulher. Fala mal de Deus, fala mal da igreja. Oh meu Deus, um pai a ver uma coisa destas, uma mãe a ver uma coisa destas, um pastor a ver uma coisa destas. O diabo quer te descaracterizar, quer nos descaracterizar. Cuidado com a soberba. Quantas meninas bonitas que frequentavam a igreja se vestiam modestamente, despertaram interesse no mundo da moda, e hoje em dia são as desgraçadas, sem vida, sem família, vivendo uma tremenda depressão. Cuidado, irmãos. O diabo tem destruído pastores, líderes de louvor, famílias, igrejas, através do ego. O balão vai enchendo, até que no momento que se pensa que ainda cabe mais algum ar, de repente, pá, rebenta. Quando ninguém espera. Aqui. Pastor Paulo, mensagem também. Obrigado.
vocês já estão bem vestidos. Irmã Leandro, vou pôr sem você não era nada. E vai começar a aparecer o nosso ego, o nosso Deus. O nosso eu. Deus começa a desaparecer e começa a aparecer o nosso eu. O ego vai enchendo, que dá à luz a soberba. E diz a palavra do Senhor, a soberba precede a queda. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Eu gostava, amados irmãos, de rapidamente partilhar com vocês dois personagens bíblicos, rapidamente. Um rei de Israel chamado Uzias, rei do sul, e o apóstolo Paulo. Rapidamente, se quiserem acompanhar a leitura, em 2 de Crônicas, capítulo 26. Vamos ler do 16 ao 21, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Eles assistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a tua honra, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Versículo 21, para concluir. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amados irmãos, Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos com uma ascensão contínua, até que Israel se tornou forte no seu tempo. Amados irmãos, é atribuído a Uzias a invenção da catapulta e outros instrumentos de guerra para destruir fortalezas. Uzias reformou o exército, criou rotas comerciais, abriu portos marítimos. Uzias lutou contra os amonitas, contra os filisteus, e teve tremendas vitórias, colocando vários povos a pagar tributo a Israel, o que veio a trazer riqueza para o seu povo. A Bíblia fala que Uzias investiu bastante na agricultura, criação de gado, e fez com que o povo vivesse com muita fartura e paz social. Uzias, desde muito novo, temia a Deus. Essa foi também a razão da bênção de Deus na sua vida. Desde muito novo, ele temeu ao Senhor. Ele fez, amados irmãos, coisas fantásticas que alegraram o coração de Deus
E Deus lhe permitiu estas vitórias. Porém, na fase final da sua vida, depois de tantas vitórias e glória pessoal, o ego do balão encheu, até que nasceu a soberba e a loucura deste texto que nós lemos em 2 de Crónicas 26:15. 26:15. Vamos só meditar um pouco neste versículo. Diz assim: também fez, 2 de Crónicas 26:15. Ok, aqui fala: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas no final da sua vida, imaginem, amados irmãos, o que ele quis fazer. Aquilo que nós lemos. Ele pensou que poderia fazer tudo. Se ele era vencedor em todas as áreas, se ele teve sucesso em todas as áreas, então ele pensou: eu quero fazer uma coisa que ainda nunca fiz. Eu quero queimar incenso. Amados irmãos, a Bíblia fala que a queima do incenso apenas os sacerdotes poderiam fazer. Não pertencia ao rei fazer isso, mas apenas aos sacerdotes. A soberba dele foi tão grande, tão grande, tão grande, amados irmãos, que ele meteu-se em áreas que não era-lhe permitido fazer. Meteu-se trabalhando num lugar santo que apenas era destinado para os sacerdotes. Ele foi arrogante de tal maneira, forçou a entrar. 80 sacerdotes disseram: não entres aqui, não é honra para ti fazeres isso. Tu tens a glória toda, tens já conquistado tudo, tu tens tudo, mas aqui não. Tu não podes entrar aqui. Eu posso entrar aonde eu quiser, me apetecer, porque eu sou rei. Eu reino há 52 anos. Nunca perdi uma batalha. Eu entro onde eu quiser, onde eu entender. Naquele momento, Deus o castigou e ficou imediatamente leproso. Cuidado, amados irmãos, com o altivez de espírito, com a soberba, porque isso precede a queda e a ruína. Se és um vencedor perante os homens, se nenhum homem conseguiu tocar com a sua mão na tua cara, se nenhum homem conseguiu te vencer em nenhumas áreas da tua vida, deixa cá um mais forte do que tu, de um momento para o outro, mete no chão, se for preciso. Chama-se Deus. Posso ouvir o amém da igreja? Eu quero concluir com o outro personagem, o apóstolo Paulo, e vocês já vão entender o porquê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo um dia disse de si mesmo o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9. Eu, quando estava fazendo esta mensagem, eu olhei para estes versículos com um panorama diferente. O Senhor, o Espírito Santo, me abriu o entendimento. Vejam o que ele disse de si mesmo. Estava a falar de si mesmo. 1 Coríntios 15, 8 e 9. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja do Senhor. Amados irmãos, quem só ouvisse estes versículos de Paulo, diria que seria um homem com um ego muito baixo. Ele se sentia indesejado, por isso ele utiliza a expressão abortivo, ele utiliza a expressão indigno, porque a igreja que agora amava, um dia ele tinha perseguido. E passou pela cabeça, quem sabe se não era este o espinho da carne que ele tinha. Ninguém sabe ao certo o que é. Ele amava tanto a igreja, ele estava disposto
amados irmãos, a morrer pela igreja. Mas, no seu interior ele sabia que ele já tinha perseguido a igreja, ele já tinha matado muitos crentes. E eu pensei, quem sabe se não é este o espinho que ele tinha na carne. Amados irmãos, cuidado. A criança está a louvar a Deus, não importuna nada. Amém? Glória a Deus. Está a louvar a Deus. Glória a Jesus. É assim que ele louva a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele amava tanto a igreja, tanto, que ele se sentia tão ferido e culpado porque um dia tinha perseguido a igreja. Cuidado com aquilo que do passado o Senhor já te perdoou e tu ainda não conseguiste te perdoar. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Não deixes que Satanás brinque com a tua mente, porque ele quer te desequilibrar, ou ele quer que lá em cima com o ego muito alto, chegares a um super ego, dar à luz a soberba para te fazer cair. Mas se tu te sentires culpado, ele consegue maniatar a tua mente, ele consegue controlar, porque tens um complexo